Olá pessoas, eu sou o Lorde Gabriel e você acaba de entrar na Dinastia Lorde Gabriel, onde a opinião é sem filtro. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos melhores filmes de anime já produzidos e, na minha opinião, um dos pontos mais importantes de toda a franquia Monogatari, que é Kizu Monogatari. Se Baki Monogatari apresentou os personagens, foi Kizu Monogatari que explicou por que Koyomi Araragi e Shinobu Oshi não possuem uma ligação tão profunda. E essa não é apenas uma história sobre vampiros, é uma história sobre solidão, culpa, sacrifício, egoísmo, humanidade e sobre o peso de salvar alguém. Além disso, também vamos falar sobre a complicada produção desses filmes e o estilo visual que foi utilizado, curiosidades, simbolismos e a mensagem deixada por Nichio e Sim. Então já fica o aviso que esse vídeo contém spoilers de Kizu Monogatari e diversos outros acontecimentos importantes da franquia. Antes de entrarmos na história, vale explicar uma dúvida muito comum. Apesar de ter sido lançado 2 anos de Baki Monogatari nos cinemas, Kizu Monogatari acontece cronologicamente antes dos eventos de toda a série. Ele adapta a light novel de mesmíssimo nome escrita por Nichio e Sim. Na ordem cronológica dos acontecimentos é aqui que tudo começa. Agora vamos falar da produção dos filmes. O Kizu Monogatari teve uma das produções mais complicadas da história recente dos animes. A adaptação foi anunciada ainda no início de 2010. Na época, muitos imaginavam que seria um filme lançado rapidamente, mas isso não aconteceu. Os anos foram passando e praticamente nenhuma informação concreta era divulgada. Os fãs começaram a acreditar que o projeto havia sido cancelado. Na realidade, o estúdio Shaft estava tentando encontrar uma nova forma de adaptar uma obra completamente diferente de Baki Monogatari. Mas vocês me perguntam, Milord, mas por que demorou tanto para produzir? Isso é óbvio, meus jovens, problemas criativos na produção. Não problemas ruins, mas o diretor tendo uma visão específica para o filme. O diretor dos filmes foi Tatsuya Yoshi, foi o mesmo diretor de Baki Monogatari. Era para os filmes lançarem em paralelo a Nice, mas acabou que ele teve problemas criativos sobre a melhor direção dos filmes. E os produtores tinham fé na visão dele, então colocaram outro diretor para fazer Nice e as outras temporadas. E levou 6 anos para a produção ser finalizada, e entregando uma trilogia de filmes mais única que eu já vi. Misturando arte hiper detalhada feita à mão com cenários fotorrealistas. Além disso, além da arte em si, a direção é bem única comparada com o anime. A apresentação de Kizu Monogatari é extremamente surreal. Estamos falando de um estilo visual mais atmosférico, mais contemplativo e muito mais focado em composição de cena, iluminação, enquadramento e movimento de câmera. Em vez de depender de diálogos, os filmes usam muito a imagem para contar a história. E isso dá a sensação de que cada cena foi pensada em um quadro de cinema. Esse estilo é fortemente inspirado pela French New Wave, ou Nouvelle Vague francesa, um movimento cinematográfico que surgiu no final dos anos de 1950 e no início de 1960. E os filmes que também são muito inspirados, como o curioso caso de Benjamin Button, Goodfellas, e dentre muitos outros filmes. A Nouvelle Vague valoriza a sensação de espontaneidade e subjetividade dos personagens, e a liberdade estética é algo que combina muito com a forma que Kizu Monogatari constrói suas cenas. Em vez de seguir uma estrutura visual convencional do anime, o filme aposta em enquadramentos longos, composição usada, ritmo contemplativo e a direção que parece querer transformar cada movimento em uma linguagem cinematográfica única. Kizu Monogatari possui muito mais ação e muito mais animação de personagens e uma direção extremamente cinematográfica. Quando foi finalizada e foi lançado, o projeto acabou dividindo em 3 filmes. Teketsuen, lançado em janeiro de 2016, Neketsuen, lançado em agosto de 2016, e Reketsuen, lançado em janeiro de 2017. Anos depois, essa trilogia também ganhou uma versão compilada intitulada Koyomi Vamp. A história começa durante as férias de primavera. Koyomi Araragi era apenas um estudante comum, sem muitos amigos, sem grandes objetivos e acreditando que viver isolada era suficiente. Certa noite, quando voltava para casa, ele encontra uma cena completamente surreal. Uma linda mulher loira com um
com o corpo completamente mutilado, sem pernas, sem braços, praticamente à beira da morte. Essa mulher era ninguém mais, ninguém menos de que Quixote Acerola Orion Heart and the Blade, a vampira mais poderosa do mundo. Quixote explica que foi atacada por 3 caçadores de vampiros, conhecidos como Guilhotina, Dramaturgia e Episode, e perdeu praticamente todo o seu poder. Ela era apenas uma coisa, sangue. Araragi possui 2 opções, ir embora ou salvar uma criatura que ele nem conhece. Mesmo sabendo que provavelmente morreria, ele oferece todo o seu sangue. E esse é o primeiro grande tema de Kizumonogatari, o altruísmo levado ao extremo. Mas será que esse ato foi realmente altruísta? Voltaremos a essa pergunta mais tarde. Depois de beber seu sangue, Quixote transforma Araragi em um vampiro. Ele desperta completamente diferente, mais forte, mais rápido, praticamente imortal. Mas agora também perdeu sua humanidade. Sem entender sua nova condição, Araragi encontra Mimi Oshino. O especialista em aparições explica que existe uma forma de Araragi voltar a ser humano, mas para isso será necessário recuperar os perdidos de Quixote. Cada um dos responsáveis por derrotar os Quixote representa um tipo diferente de inimigo. O primeiro é Dramaturgia, um antigo vampiro que transformado em caçador. O segundo é Episode, um meio vampiro especializado em velocidade. E o terceiro, Guillotine Cutter, um humano extremamente fanático. As batalhas em Kizumonogatari são completamente diferentes do restante de Monogatari. A direção utiliza enquadramentos cinematográficos, movimentos fluidos e uma violência muito maior do que vista em Bakemonogatari. Cada luta representa uma etapa da evolução de Araragi. Ele aprende a controlar seus poderes, mas ao mesmo tempo percebe-se que cada vez mais distante da humanidade. Durante essa jornada, Araragi conhece Tsubasa Hanekawa. Ela se tornou sua primeira verdadeira amiga. E também é aqui que vemos os primeiros sinais do enorme sofrimento psicológico que ela escondia, algo que será mais desenvolvido em Tsubasa Cat. Depois de derrotar os 3 caça-vampiros, Araragi acredita que tudo acabou, mas então descobre a verdade. Quixote nunca quis recuperar seu antigo poder. Na realidade, ela queria morrer. Ela já estava cansada de imortalidade, cansada da solidão e cansada de sobreviver enquanto todos ao seu redor desaparecem. Araragi entra em conflito. Se devolver todos os poderes, Quixote voltará a ser a vampira mais poderosa do mundo, mas ela continuará sofrendo. Se não devolver, ela permanecerá viva, mas aprisionada. Não existe resposta correta, apenas escolhas dolorosas. No fim, Araragi toma uma decisão intermediária. Ele salva Quixote, mas impede que ela volte ao seu poder máximo. Ela perde grande parte da sua força e passa a viver como Shinobu Oshino, enquanto Araragi continua sendo um híbrido entre humano e vampiro. Os dois permaneceriam vivos, mas carregariam um enorme arrependimento. Que isso significa cicatriz, e essa história e esse nome resume perfeitamente a história. As cicatrizes não são apenas físicas, são emocionais. Araragi, Shinobu, Hanekawa, todos saem desse filme marcados para sempre. Em Monogatari, os vampiros representam muito mais do que monstros. Eles representam o isolamento, a eternidade e o peso de continuar vivendo. Quixote não teme a morte, ela teme continuar vivendo sozinha, e Araragi descobre que salvar alguém que nem sempre significa fazê-lo feliz. A ligação entre Araragi e Shinobu é um dos elementos mais importantes de toda Monogatari. Eles compartilham uma conexão entre mestre e servo, mas também de culpa, compaixão, dependência e amizade. Durante a franquia, os dois continuarão tentando responder uma única pergunta: foi realmente correto sobreviver? Agora vamos para algumas curiosidades. Kizumonogatari utiliza muito menos diálogos do que Bakemonogatari. E isso aconteceu porque a direção queria contar boa parte da história através da animação e da linguagem visual. A trilha sonora possui uma identidade completamente diferente da série de TV, reforçando o clima sombrio e cinematográfico. Grande parte dos cenários utiliza cores extremamente saturadas para representar o estado emocional dos personagens, e a fotografia muda conforme Araragi se afasta ou se aproxima de sua humanidade. A animação foi amplamente elogiada por críticos e fãs, e sendo considerada uma das obras visualmente mais impressionantes já produzida pelos estúdios chefes. Na minha opinião, Monogatari fala sobre o peso das escolhas. Araragi queria salvar alguém e Quixote queria morrer, e nenhuma das duas vontades poderiam ser realizadas completamente. A obra nos mostra que crescer significa aceitar que nem sempre existe um final perfeito. Às vezes, a única opção é seguir vivendo com as consequências
consequências das decisões que tomamos. E esse foi Kizumonogatari, que na minha opinião um dos maiores filmes de anime já feitos e uma peça fundamental para entender toda a franquia Monogatari. Ele transforma completamente nossa visão sobre Araragi Shinobu e dá um novo significado praticamente todos os acontecimentos de Bakemonogatari. Se vocês gostaram dessa análise, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal e doem para o meu LivePix, link na descrição. E na próxima etapa da nossa jornada por Monogatari, vamos entrar em Nisei Monogatari, onde vemos como as consequências de Kizumonogatari continuam afetando Araragi, Shinobu e todos ao seu redor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.